Telão, é com você, Felipe. Boa noite. Oi, Laís, boa noite para você, boa noite para quem assiste ao BA Record. Essa coletiva terminou agora há pouco. O prefeito Assemineto e o governador Rui Costa anunciaram aí várias medidas importantes nas últimas horas envolvendo o controle da pandemia da Covid-19 em todo o estado e especificamente aqui na capital baiana. Muito se falou em lockdown, que é aquele isolamento compulsório, obrigatório, muito severo, uma medida extrema que já foi adotada aqui no Brasil, apenas em São Luís, no Maranhão e em Belém do Pará, mas isso não foi anunciado hoje. Sim, medidas muito restritivas em 3 pontos da cidade. A Avenida Joana Angélica, no centro da capital, na rua também Hélio Machado, que fica ali no final de linha da Boca do Rio, e no Largo do Luso, em plataforma. Por ali vai ter bloqueio total de trânsito entre 7 da manhã e 7 da noite a partir do sábado, inicialmente por 7 dias, mas nesses 7 dias a Prefeitura vai avaliar qual foi o comportamento, como essas medidas funcionaram para ver se vai manter nesses locais, se vai estender, se vai suspender, o que vai acontecer daqui para frente para conter a disseminação do novo coronavírus. Essas medidas foram tomadas, Laís, porque havia uma aglomeração de pessoas muito grandes nesses pontos da cidade. A Prefeitura veio avaliando o fluxo no transporte público, o fluxo de carros, o número de casos e percebeu que precisaria tomar medidas mais severas aí, pelo menos nessas 3 regiões da cidade. Vamos ouvir o que o prefeito Assemineto falou agora há pouco nessa entrevista para toda a imprensa. São medidas que vão impor fechamento de comércio, suspensão de atividades de rua, porém sem ter qualquer tipo de alteração no trânsito e, portanto, na mobilidade. Aqui tem algumas premissas que eu quero destacar. A primeira delas, não haverá alteração no transporte público. Portanto, mesmo as vias ou avenidas que estiverem interditadas, o transporte público, os ônibus, o serviço complementar, eles terão total acesso. Nós não queremos impedir que o morador daquele bairro, por exemplo, tenha dificuldade de pegar o transporte para ir trabalhar em outro bairro, caso seja a situação específica. Então, nós vamos fazer barreiras de restrição, porém, ressalvando a possibilidade de acesso do transporte público. Segundo ponto, as interdições viárias, elas vão acontecer todos os dias, das 7 da manhã às 19 horas, que é o horário de pico, é o horário de grande movimento. As diárias, porque a limitação ao funcionamento de estabelecimentos vai valer para 24 horas, mas as interdições diárias das 7 às 19. Terceiro aspecto, todos os moradores, mediante a apresentação do comprovante de residência, terão acesso sem qualquer restrição. Então, na barreira, todo veículo será abordado. Gente, haverá também distribuição massiva de máscaras nesses locais, medição de temperatura de pessoas que forem paradas aí nessas barreiras e todos os serviços devem ser suspensos. A exceção fica aí por conta dos supermercados, farmácias, bancos e lotéricas. Nesses 3 locais, a Avenida Joana Angélica, Rua Hélio Machado, final de linha da Boca do Rio e no Largo do Luso, em plataforma. O governador Rui Costa também participou dessa entrevista coletiva e anunciou uma bolsa de R$500 para quem for diagnosticado com a Covid-19 e permanecer em isolamento, isolada, sem conseguir trabalhar. Vamos ouvir detalhadamente o que aqui o governador Rui Costa falou aí sobre essa medida. Durante 14 dias não corremos nenhum risco dessas pessoas estarem retransmitindo para parentes, vizinhos, amigos ou conhecidos, ou mesmo em ambientes que elas eventualmente trabalhem, a contaminação. Então nós vamos fazer um pagamento de R$500 para essas pessoas, metade sendo pago no 7º dia que elas estiverem nesse ambiente de acolhimento com assistência médica e a outra metade no 14º dia. Então, teremos um limite, que é o limite de 1.000 pessoas, no caso do Estado, limitado a um teto máximo, que seja o caso por município. Nós estamos estendendo isso para o Estado da Bahia, vale para todos os municípios. Eu vou detalhar isso com cada prefeito, focando nas cidades de maior número de casos e, é evidente, vendo qual espaço
que nós temos para ofertar para essas pessoas em cada município. Olha, Laís, e o novo coronavírus continua continua aqui na Bahia crescendo o número de casos. De ontem para hoje foram 227 novos casos e 5 mortes, total de 165. A Bahia agora tem 4.528 casos confirmados da Covid-19. O número de pacientes recuperados subiu para 1.070. Os casos confirmados ocorreram em 158 cidades. Boa Vista do Tupim e Nova Viçosa entraram na lista com um caso cada. 228 pacientes estão internados em UTI, o que dá uma taxa de ocupação de 54%. Entre os 5 pacientes que tiveram as mortes confirmadas hoje, 3 moravam aqui em Salvador, um em Capim Grosso e outro em Camaçari. A vítima mais nova é um recém-nascido de apenas 7 dias, a mais velha é um idoso de 78 anos. Os outros pacientes que morreram tinham 36, 63 e 70 anos. Salvador agora tem 2.877 casos, Itabuna vem em seguida com 283, Ilhéus em terceiro com 275, Feira de Santana em quarto com 104 e Ipiaú em quinto lugar com 101 casos. Laís. Obrigada, Felipe, pelas suas informações, pela prestação de serviço.